Olá, queridos, um abraço. Sou o professor Cláudio, mais uma vez, em nossos momentos, de concentração, nosso momento de aula. Eu quero saudar a todos, com muito respeito, dizer da minha felicidade e agradecer a Deus pelo fato de você estar me ouvindo e saber que você está atento às minhas palavras, porque as palavras das pessoas são sempre flechas que apontam o alvo certo. Hoje, em nosso momento, eu quero dar um abraço também àqueles que são do Colônia de Mestres. Quero saudar também você que se inscreveu no meu canal. Muito obrigado, viu? Essa é a ideia de multiplicação a qual nós temos. Eu quero, nesse momento, falar nesse encontro nosso de hoje de um tema muito interessante que envolve a ética e a moral, que é o respeitar o outro. O que é o respeitar o outro? O respeitar o outro é quando você demonstra uma consideração por alguém. É quando você demonstra um sentimento puro de agradecimento e respeito ao outro. E isso tem que ser praticado por todos nós. Porque estamos vivendo em um mundo muito difícil, onde as pessoas, elas infelizmente, alguma delas, ou sua grande maioria, vamos dizer 90% delas, pensam apenas em si mesmas. Pensam apenas em seu auto-benefício. E quando você vê alguém somando bons costumes, essa pessoa pode ter certeza. Ela é dita como uma pessoa metida, ou uma pessoa que está querendo se aproveitar da política, ou querendo ressair no meio dos outros, e isso é chato. Por que isso é chato? Porque o certo está dando lugar ao errado nos dias de hoje. E essa coisa do dever, do cada um fazer o seu dever, cada um ter o seu dever cumprido, é constitucional. Vamos ver. Tem irmãos, você sabe que em nossos momentos eu gosto de ter a Constituição. Olha o que diz a Constituição no seu artigo 5º. Depois você pode ver, ou agora mesmo, artigo 5º da Constituição. E diz assim o legislador: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança. E diz assim no seu inciso 1º: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, inciso 2, alguma coisa senão em virtude de lei. E diz no seu inciso 4º: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas também no artigo 5º diz que é assegurado o direito de resposta proporcional. Ou seja, todos nós temos um direito e temos um dever. O dever a ser cumprido por cada cidadão é estabelecido perante a Constituição Federal e os códigos, Código de Processo Civil, Código Penal, e vai assim por diante seu dever jurídico. Mas o seu dever como pessoa está muito além disso. Está muito além disso. Aqui é a Constituição dos homens. A Constituição dos homens. Mas olha só o que diz a Constituição a qual nós temos que ter em nosso coração. A Constituição de Deus. Olha o que diz. Professor, o senhor está sendo religioso? Forma alguma. Eu gosto de comparar as duas. Eu creio em Deus pelo fato de eu ser um homem inteligente. Porque a minha fé é inteligente. Observe que diz aqui a Constituição de Deus em diz respeito a você fazer o que é bom. Bem-aventurado, Mateus 5, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. No artigo 4 diz, do versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
E bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ó, bem-aventurados os misericordiosos. Isso é muito sério. Palavras do próprio Yeshua HaMashiach de Nazaré. Palavras de Jesus Cristo de Nazaré. Então nós temos que nos policiarmos. Como tratamos o outro? Como é que você gostaria de ser tratado? Trate as pessoas. Seja numa fila, seja em um terminal de ônibus, seja na tua casa, que alguém chegue a pedir informação, seja o seu irmão, seja sua mãe, seja seu pai. Nós temos que ser pessoas educadas. A educação está acima de todas as coisas. Nós não podemos somar coisas ruins. Olha só o que Cristo falou. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sabe uma coisa que eu fico indignado? É quando eu vejo uma cena triste na rua, quando eu vejo uma cena de assassinato, e tem pessoas com o celular filmando aquilo. Em vez de chamar o socorro, as pessoas estão perdendo tempo, achando eles que estão ganhando tempo, filmando a ruína do outro. Mesmo ele sendo um bandido, mesmo ele sendo uma pessoa errada, ou seja, quem for, aquele momento é um momento de socorro, não de entretenimento. As pessoas ficam filmando com o celular. É ridículo. Caramba! Eu ainda vejo na televisão também alguns jornalistas que são sensacionalistas, que se aproveitam da ruína dos outros. Vê que alguém está precisando de um achado, né? Que perdeu alguém, que tem o seu ente querido distante. Ele fica interrogando, falando, perguntando. Isso é sensacionalismo. O importante é mostrar que a pessoa está sumida e como foi. Já é o bastante. Mas hoje as pessoas estão dando lugar à morte do que à vida. A vida é o dom de Deus. A vida faz com que você tenha seus direitos e seus deveres cumpridos. Porque tem pessoas agora, neste momento, se você for levar a sério o que eu estou lhe dizendo, existem pessoas neste momento aqui agora que estão na UTI, que estão com um tubo na boca, querendo respirar, querendo um fôlego de vida. E não tem. Dentro do seu coração fazendo promessas de mudança. Talvez sinceras ou talvez só para se livrar daquele momento. Mas você está vivo. Você pode se mover, você pode andar, você pode somar. E você está desperdiçando. Sendo vítima do momento. Não queira não. Seja diferente. É melhor um bom nome do que muitas riquezas. Então a ética, acima de tudo, é a sensação de que você está respeitando e está sendo respeitado. É muito fácil você dizer que é. O mais difícil é você ser. O mais difícil é você ser. E isso nos reflete a uma visão de comunidade. Ou seja, se o meu vizinho joga o lixo fora, suja a rua toda antes do momento, eu não posso seguir meu vizinho. Eu tenho que ser diferente. Se você acha que não deve ir até o seu vizinho e falar, que eu aconselho que não faça, porque hoje as pessoas estão muito ignorantes, são muito grossas, em sua atitude ele vai ser diferente. Ele vai querer saber por que você é diferente. Nessa dúvida você lança a certeza. É porque eu sei que a hora certa de jogar o lixo é X. Eu respeito as autoridades. Eu tenho que respeitar. Eu não posso desrespeitar as minhas autoridades. Eu tenho minha coordenação, a professora Ciclene, tenho a minha diretora, a professora Maria, e eu sou submissa a ela. E vocês, meus alunos, são submissos aos professores. Desde quando você respeite o seu espaço e respeite o espaço do professor. Nós temos que ser pessoas honestas. Além da professora Sirene, eu tenho a professora Lúcia também, que é a minha coordenadora. Eu tenho os meus colegas de trabalho, que são professores que eu respeito a todos. O professor Alex, o professor Ednei, amigos meus, irmãos, né? Tem o professor Lucas Matos, colega, amigo. Eu tenho vários outros professores
que também são meus amigos, professor Alberto, a todos, professora Francis Mara, com a grande colega, enfim. Então nós temos que ter certeza do respeito, nós temos que aprender a viver entre pessoas. Eu tenho grandes alunos meus, eu não vou dizer nomes, porque eu não vou ter que dizer o nome de todos. Agora eu estou entre pessoas novas, que são vocês, do SEJA. Eu espero que vocês estejam gostando da minha aula. O que não pode acontecer é o desrespeito. Não só ante o professor, mas até aquela pessoa mais humilde que existe. Aquela pessoa que é o pedinte na rua. Nós não podemos faltar o respeito com ela. A vida é uma roda gigante. Já viu uma roda gigante? O que foi lhe dado pode lhe ser tomado. E o que não é seu, nunca vai ser. Mas tenha certeza que o respeito está alinhado ao dever cumprido, à sensação de dever cumprido. E isso traz para nós uma sensação de respeito mútuo. Ó, respeito mútuo. O que eu acho interessante. A admiração, a condição de respeito aos mais velhos. Ó, é você pedir à sua avó, ao seu avô, aos seus pais a bênção. Coisa que está sendo tão esquecido. Ó, que coisa bacana. Abença meu pai, abença minha mãe, ó, abença meu avô, abença minha avó, abença minha tia. Ele vai dizer, Deus, que lhe abençoe. Olha que coisa bonita isso. E as pessoas estão esquecendo. Hoje não há respeito em nada, nem nas músicas. Hoje eu vejo as músicas, não tem música. São frases de respeito. São frases de pessoas que faltam respeito. Agora eu estou na minha casa. Agora aqui eu estou em minha casa. Estou gravando essa aula em minha casa. Eu não me importo que tenha uma zoadinha ou que aconteça alguma coisa assim, né? Mas desde quando não atrapalhe. Então por que lá do outro lado as pessoas têm que perturbar a aula dos professores? Aproveitando que só tem essa ferramenta hoje que é a distância. Então eu aconselho que quando começa a aula de qualquer professor, naquele momento é sagrado. Você vai aprender. Eu vou contar para você uma pequena história. Havia um menino que ele foi estudar em uma escola onde o seu professor não podia andar. Ele se locomovia de cadeira de rodas. Esse professor, ele é um homem muito duro. O seu ensino era muito duro. E ele queria o melhor para os seus alunos através daquela dureza de aula. E esse menino foi estudar nessa escola. Quando esse menino foi estudar nessa escola, recomendada por todos e por tudo, ele começou a estudar. De repente, ele se deparou com aquele homem que ele temia, que era aquele professor. Ele olhou e visualizou ele. E sentou-se no seu lugar. O professor não podia andar, ele se locomovia de cadeira de rodas. E ele começou a observar aquilo. O professor trazia sua garrafinha e não podia se locomover para beber água, ele fazia tudo ali mesmo. E os alunos, às vezes, somavam para o ensino do professor, então eram forçados que aprendessem. Quem errava era punido. E aquele menino começou a se encantar com aquele professor, com a forma dele ensinar, dura e ao mesmo tempo afagava. E ele passou a chegar cedo. Para poder ajudar aquele professor a sair do carro, colocava ele na cadeira de rodas e arrastava ele até a sala de aula durante 4 anos. Todos os dias. E esse professor também passou a gostar daquele menino, mas não admitia, era grosso, mas de uma forma positiva, dura
E o menino já estava acostumado com o professor. E ele amava aquele professor. E teve um dia, naquela sala de aula, que às sextas-feiras era desenho ou tabuada. E naquela dita sexta-feira foi uma tabuada. E aquele menino sabia que a tabuada, a sabatina era bolo. Pergunte a seus pais depois que eles vão lhe explicar melhor sobre isso. Errou, tomava bolo. E esse menino foi chamado pelo professor. E o professor perguntou para ele quanto era 8 vezes 7. E aquele menino não soube responder. Ele não soube responder. Ele falou para o professor, professor, eu não sei. Aí o professor olhou para ele atentamente, fixou os olhos nele. Chegue mais perto. E disse, eu vou ter que lhe punir. Mas eu não estou lhe punindo. Eu estou punindo a mim mesmo. Porque foi eu que não te ensinei. Eu tinha que ter ensinado mais. Então os bolos que você está tomando, eu estou batendo na sua mão. Mas quem está tomando é o meu coração. E o menino tomou. Às 8, a quantidade de bolo que é 8 vezes 7. Pense você. E aí? Sabe o que foi que aconteceu? O menino no outro dia estava a mesma coisa na sala de aula. A mesma coisa. Pegou o aluno, o professor na cadeira de rodas, levou para a sala, abraçou o professor como nada tivesse acontecido. O professor ficou assim, assustado. Mas você está me tratando da mesma maneira, mesmo eu ter lhe dado a quantidade de bolo, quanto é 8 vezes 7. Aí aquele menino baixou a cabeça assim, pegando nos seus dedos, e disse, professor, quem errou não foi o senhor. Quem errou fui eu. Então eu tenho que tratar o senhor como eu sempre trato todos os dias. Porque o senhor é o meu professor. E naquele momento, o professor veio a prantos e abraçou aquele aluno. Ele era assim, claro, ficou muito vermelho. E aquele aluno também abraçou o professor. E foi o último abraço dele. O último. Porque o professor partiu. Ele já tinha 82 anos. E esse aluno era eu. Acredite. Esse aluno era eu. E eu não consigo esquecer. Até hoje, eu respeito qualquer professor. Respeito qualquer aluno. Porque eu já fui ambos. E sou professor. E como professor, eu sou uma cópia do meu. Duro, trabalho, honro a minha profissão. Eu amo ser professor. Então o respeito tem que ser assim, mútuo. Respeito tem que ser assim. Você tem que saber respeitar. E o respeito está para todos. É só você querer. É só você aceitar o respeito. Professor Cláudio, me despedindo de você. Mais um vídeo, Colônia de Mestres, em especial para vocês aí, do César, do 6º ano,
e livre para todos os públicos. Muito obrigado, compartilhe, dá um likezinho aí, dá uma opinião sobre esse vídeo, dá uma opinião sobre essa aula, se você gostou ou não gostou. Compartilhe com outras pessoas, ajude esse trabalho do Colônia de Mestres. Então um abraço, meus alunos do SESIA, aí de Camaçari, um abraço, Deus abençoe a todos.